E se eu te disser que a forma como você se relaciona com esporte e exercício diz muito sobre como você se relaciona com você mesma? Quer dizer, essa é a minha teoria. Semana passada eu comecei um papo sobre como a minha relação com o exercício tinha mudado ao longo dos anos. De uma criança que odiava esportes, a uma adolescente obcecada em queimar calorias, até uma adulta que tem uma relação bem boa com o esporte e ama qualquer tipo de esporte, e que considera hoje o exercício um dos grandes pilares da sua felicidade. E o que eu concluí analisando essa transformação é que ela reflete muito a transformação que rolou internamente na relação que eu construí comigo mesma. Então é como se a relação que eu estabeleci com o esporte fosse um reflexo da relação que eu estabeleci comigo mesma. E aí eu decidi estruturar tudo isso numa lista, porque se tem uma coisa que pessoas obsessivas, controladoras e perfeccionistas como eu amamos, é uma boa lista. Então essas são as 7 coisas mais importantes que o esporte me ensinou, mas que não tem nada a ver com essas coisas de músculo, emagrecimento, força, disciplina ou as coisas que a gente normalmente associa com o esporte e exercício. Mas antes da gente se jogar no episódio, deixa eu me apresentar. Oi, meu nome é Micaela, mas pode chamar de Mica, e sejam muito, muito, muito bem-vindos ao Bicicleta Sem Rodinha, um podcast caótico sobre ser um adulto imperfeito e incompleto, mas que segue tentando e pedalando em frente. O que eu preciso explicar aqui é que essa introdução está sendo gravada no futuro. Eu sou a Micaela do futuro, porque este episódio nada mais é do que a continuação do episódio anterior. Então seria uma parte 2, mas eu dei um novo título para ficar mais interessante. Aquele episódio do Este episódio não é sobre esportes, que acabou ficando muito grande, então eu achei melhor cortar em 2 partes. Então, se você ainda não escutou o episódio anterior, eu recomendo fortemente que você dê uma pausa nesse, vai lá escutar o anterior, e aí você volta para ter uma noção mais do quadro completo, da reflexão completa. Mas eu aviso que dá para escutar esse episódio sim de forma isolada, você só vai pegar a lista pela metade. Então, sem mais delongas, porque eu já enrolei o suficiente, bora continuar o episódio anterior. Mas agora, para falar de coisa chata, para falar de coisas mais práticas, e chegando no 4º item, ou no 4º aprendizado que eu tive com o esporte, a gente chega num ponto chato, que foi uma das coisas que eu não gostei de aprender com o esporte, que é as coisas que a gente quer normalmente demoram muito mais tempo do que a gente imagina. Vou dar exemplo de patinação, porque eu acho que é uma das minhas grandes paixões, eu não me canso de falar sobre isso, e eu acho que tá mais palpável, é mais fácil de dar uma imagem, porque acho que falar de movimento de escalada é uma coisa muito difícil, falar de movimentos da calistenia também é uma coisa que não muitas pessoas têm isso fresco na cabeça, e eu acho que combina com o tema do episódio passado, porque a gente também falou de patinação. Então, continuamos no tema da patinação. Mas, enfim, quando eu comecei a aprender a patinar, um dos primeiros vídeos que eu vi, e um dos vídeos que me fez querer aprender a patinar, era de uma moça fazendo um movimento que chama Snake Walk, que é tipo serpente, cobra. Enfim. E logo que eu aprendi a andar de patins, logo que eu finalmente conseguia simplesmente andar de patins, esse foi o primeiro movimento que eu comecei a aprender, porque era o movimento que eu mais queria fazer. E na minha cabeça, eu achava que iam demorar, sei lá, 1 mês, 3 meses no máximo, pra conseguir fazer esse movimento bonitinho, que nem a moça do vídeo. No final das contas, pra eu finalmente conseguir fazer esse snake walk, esse negócio da serpente, do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava, demorou 2 anos. 2 anos. E assim, ai, Mica, porque você tava treinando pouco. Não. Nessa época, que era a época da pandemia, que eu tinha bastante tempo livre, não tinha nada pra fazer, eu patinava 6 horas por semana. Não é pouca coisa. 6 horas por semana. E ainda assim, patinando 6 horas por semana, eu demorei 2 anos para aprender esse movimento. Ou seja, tudo que a gente quer fazer normalmente demora muito mais tempo do que a gente imagina, o que é um saco. Eu não queria ter tido esse aprendizado. Eu queria ser boa em tudo, eu queria conseguir pegar os movimentos, assim. É um saco que tudo seja um processo, que tudo seja um processo de você ir aprendendo e pouquinho a pouquinho você vai melhorando. É satisfatório? É, mas eu queria ser boa em tudo automaticamente. Que ódio. Enfim. Voltando. E foi a mesma coisa com a parada de mão. Eu comecei a treinar a parada de mão um pouco mais sério, assim, sério de treinar mais regularmente, 6 anos atrás. E ainda hoje, assim, 6 anos depois, treinando de forma regular, talvez não seja o melhor treino do mundo. Eu nunca tive aula, nunca tive professor, enfim, poderia ter acelerado esse processo, mas enfim, ainda assim, tendo constância gentil comigo mesma, fazendo, treinando, fortalecendo, eu não tô nem perto de onde eu achei que eu estaria. Eu tô muito longe. Eu consigo segurar às vezes, mas eu achei que com 6 anos de treino, eu já seria, assim, uma paradista profissional, já plantaria bananeira com muita facilidade.
o que não é a minha realidade, não foi assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito bom a gente não ter uma noção verdadeira do tempo das coisas, porque eu acho que se eu soubesse o quanto tempo ia demorar pra eu ficar boa no patins, ou eu conseguir fazer uma parada de mão, ou eu conseguir fazer, sei lá, 5 barras, ou eu conseguir escalar sei lá, uma via X, eu nunca ia fazer, eu nunca ia começar, porque eu ia me sentir muito desestimulada. Então eu acho que a gente precisa ser meio iludido mesmo na hora que a gente começa, porque eu acho que, ao mesmo tempo que isso é meio frustrante, porque a gente começa a se comparar com outras pessoas e a gente perde um pouco a noção do quão demoradas são essas coisas e o quão demorados são os processos da vida de forma geral, até porque com a rede social eu acho que a gente tá muito acostumada a ver, e eu sou sou uma pessoa que sofre muito disso, a gente tá muito acostumada a ver esses vídeos de como eu era, como eu sou hoje. O que eu fazia em 2020, o que eu fazia em 2026, esses vídeos de antes e depois, e tudo parece um instante, um piscar de olhos. E a gente perde a noção do tempo, da demora do tempo, de como esses processos são, enfim, incrivelmente demorados. Mas ainda assim eu acho bom, porque senão a gente se sentiria muito desestimulado a começar as coisas. Então, esse item, eu vejo ele assim. Tá tudo bem também a gente não saber o tempo que demoram as coisas, mas é importante a gente se lembrar que as coisas demoram bastante. Então, se você tá fazendo uma coisa e você não tá evoluindo da forma que você acha que deveria, se você tá tentando fazer uma coisa e ela não tá saindo, é normal e é esperado e você tá no caminho certo. Provavelmente você tá fazendo direito, porque se você tá fazendo e tá demorando muito, significa que você tá fazendo. Então, fica aí como um lembrete pra todo mundo que tá se sentindo frustrado porque sente que não tá evoluindo, entre muitas aspas, como deveria ou como acha que deveria. E eu acho que além da gente ter uma cegueira quando o assunto é o tempo das coisas, eu acho que a gente tem uma cegueira quando o tema é habilidades intermediárias. Deixa eu explicar. Eu acho que quando a gente vê uma habilidade, sei lá, uma parada de mão, sei lá, uma pessoa dando um salto na patinação, a gente não leva em consideração todas as habilidades intermediárias que a gente precisa desenvolver para conseguir fazer aquela habilidade final. A gente só vê a habilidade final, mas cada uma dessas habilidades intermediárias que a gente precisa fazer para conseguir finalmente fazer essa coisa final, essa habilidade final, já são muito tempo de treino. Então, por exemplo, para você conseguir fazer uma parada de mão, você primeiro precisa desenvolver força no ombro, precisa conseguir sustentar o corpo do seu peso, o peso do seu corpo numa prancha para desenvolver força no ombro. Aí você precisa levantar os seus pés para conseguir ir aumentando o peso que tá colocado sobre os ombros para desenvolver força no ombro e no punho. Você precisa fazer contra a parede para conseguir aprender a chutar. Você precisa fazer com, enfim, eu não vou falar tudo aqui porque vai ficar muito confuso, especialmente por ser um podcast. Mas você precisa desenvolver muitas habilidades, você precisa aprender a cair, e cada uma dessas habilidades leva um tempo. Então a gente não percebe todas essas habilidades intermediárias e isso vale para todas as áreas da vida. Então, por exemplo, vou pegar um sonho que eu tinha. Eu tinha muito sonho de trabalhar com internet. Há 10 anos, mais de 10 anos, 12 anos comecei a ter esse sonho de trabalhar com internet. E uma coisa que eu não percebia dentro desse sonho é todas as habilidades que eu ia ter que desenvolver para finalmente conseguir trabalhar com internet. Então eu tinha uma coisa final que eu queria conseguir fazer, então trabalhar com internet, mas eu não sabia que para eu conseguir trabalhar com internet, eu precisaria aprender a editar, a gravar, a escrever um roteiro, a entender um pouco como funciona o algoritmo das redes sociais, a negociar uma proposta com uma marca, a analisar um contrato. São muitas microhabilidades que eu precisava desenvolver para conseguir fazer essa habilidade final, que é trabalhar com rede social, com internet, enfim. Então, eu acho que quando uma coisa está demorando, é muito importante a gente imaginar que é uma escada, que a gente está subindo uma escada e cada degrau dessa escada demora bastante. Então, não é que a gente tem um degrau. Então, é um degrau, eu tô aqui e eu vou fazer parada de mão. Então, eu vou subir um degrau. Eu preciso subir 10 degraus, não sei. A gente precisa subir 10 etapas, 10 coisinhas pra chegar na parada de mão. Por isso que demora. Porque não é um degrau, são vários degraus. Então, para que eu consiga chegar nesse degrau final, eu preciso desenvolver, e eu acho que a gente precisa desenvolver 2 habilidades. E uma delas, eu já falei aqui, que é a constância gentil, que é simplesmente conseguir fazer a coisa sem tanto perfeccionismo. Então, uma coisa que me ajudou muito é, em vez de tentar treinar a parada de mão 1 hora, algumas vezes a semana,
eu tento treinar 10 minutos. Não é todo dia, porque não é todo dia que eu consigo fazer, mas é 10 minutos quase todo dia, em vez de tentar treinar 1 hora. Até porque treinar 1 hora parada de mão te cansa, não é muito produtivo. Então, as duas habilidades que a gente precisa desenvolver pra chegar onde a gente quer chegar é constância gentil, e a segunda que eu ainda tô aprendendo, que é a manejar as expectativas e ser um pouco mais paciente, que é a parte mais difícil, que é simplesmente a gente aprender a respeitar o famoso processo. Até porque, e aí a gente chega no quinto aprendizado, que é o prazer que você vai ter ao conquistar aquilo que você sempre sonhou vai durar em média uns 30 segundos. Então a gente precisa aprender a amar o processo. E eu sei que vocês já devem estar cansadas de ouvir isso sobre amar o processo, e é um papo bem coach, que é um pouco cansativo, e eu sei que esse episódio tá um episódio bem coach, bem papo motivacional, mas é porque eu simplesmente acho esse tema importante demais para não compartilhar, até porque eu espero que depois desse episódio, vocês se sintam um pouquinho mais motivadas, ou talvez não motivadas, mas entusiasmadas a praticar esportes, a fazer exercício, porque eu quero que o esporte faça pela vida de mais mulheres o que ele fez pela minha. Não sei se isso ficou confuso, mas enfim, eu espero que o esporte mude a vida de mais mulheres, assim como ele mudou a minha vida. Eu tô muito coach hoje, gente, eu não tô me aguentando, mas enfim, seguiremos. Vou repetir o quinto item para ficar claro na cabeça de vocês. O prazer de conquistar aquilo que você sempre sonhou vai durar, em média, uns 30 segundos. Então a gente precisa aprender a amar o processo. Eu sonhei por muitos e muitos e muitos e muitos anos da minha vida em conseguir segurar 10 segundos na parada de mão. Eu acho que era um dos maiores sonhos que eu tinha, era uma coisa que eu me imaginava fazendo, era assim uma das minhas grandes fantasias, uma das minhas grandes metas, assim, quando eu colocava no vision board. E aí, uma hora eu consegui. E aí, sabe o que aconteceu? Nada. Eu fiquei muito feliz, fiquei estática, eu lembro que eu tava na academia sozinha, eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada, dei uma leve choradinha e aí eu continuei meu treino. E foi isso. Anos de treino, anos de sonho, anos de dedicação pra aqueles 10 segundos de nossa, que legal! E aí eu também não pude gritar porque eu tava no meio de uma academia lotada, mas eu fiquei muito feliz. Mandei mensagem pro meu namorado, entusiasmada, mandei mensagem pras minhas amigas e foi isso. Acabou. Foi esse o grande resultado daqueles anos de esforço. Esses 10 segundos de caraca, que legal, tô muito orgulhosa de mim mesma. E obviamente que isso não significa que eu não tire satisfação desse fato hoje. Então, toda vez que eu penso nesse momento, eu fico feliz, eu fico orgulhosa de mim mesma. Mas não veio toda aquela satisfação que eu tava imaginando. Aquele momento não mudou a minha vida da forma como eu achei que ia mudar. Porque eu achei que no momento que eu segurasse aqueles 10 segundos, algo na química do meu cérebro ia mudar e que eu ia ser um ser humano completamente diferente, que tudo ia mudar, que eu ia me sentir completa como ser humano. E eu acho que a gente tem muita tendência a fazer isso em qualquer meta da nossa vida. Eu gosto de usar o esporte como exemplo, e eu acho esse episódio particularmente legal, e eu gosto particularmente dele, porque eu acho que o esporte é algo muito palpável e ele serve pra gente usar como metáfora ou como analogia para exemplificar outros processos da nossa vida. Então eu acho que esse funcionamento nosso de a gente se esforça pra uma coisa e aí a gente atinge a coisa e o prazer da coisa dura 10 segundos, vale pra qualquer meta que a gente tem. E eu senti isso na maioria das coisas que eu conquistei. Não significa que eu não desfrutei a coisa, mas o prazer da coisa não foi tudo aquilo. Não foram, assim, 1 hora de eu chorando emocionada, meu Deus do céu, fazendo aquela corrida em câmera lenta do tipo, eu consegui, uhul, sabe? Até porque no minuto seguinte, depois de eu ter segurado aqueles 10 segundos, eu já tinha uma nova meta. Eu fiquei assim, nossa, eu consegui 10. Então agora eu vou conseguir 20. E depois dos 20, eu vou conseguir 30. E depois dos 30, eu vou começar a treinar a parada de mão só com uma mão, enfim. Então, como diz a nossa queridíssima Jill mãe, nós não vamos colocar uma meta. Mas quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Então eu sinto que eu funciono muito assim em todas as áreas da minha vida. E esporte é só um reflexo disso. E eu acho que isso não é uma coisa exclusivamente minha. Eu acho que a gente, como ser humano, funciona muito nessa de que a gente estabelece uma meta e aí quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. Porque, enfim, nada mais é do que o pêndulo do Schopenhauer, aquela coisa de que a vida ou a existência humana nada mais é do que uma oscilação entre a dor de não, o desejo de ter e o tédio de possuir, aquela coisa de que a gente quer a coisa e quando a gente consegue a coisa, a gente quer outra coisa. Até porque, como eu falei no item anterior,
como o processo de conseguir a coisa é muito demorado, à medida que a gente vai se aproximando daquilo que a gente quer, a gente meio que já sabe que vai conseguir e já estabelece uma nova meta. Então eu sinto que eu faço muito isso também em atividade física e em tudo na vida. À medida que eu vou me aproximando daquilo que eu quero, eu já vejo que eu vou conseguir aquilo, então eu já coloco a próxima meta. Eu já tô sempre pensando na próxima meta, que é legal, porque me mantém muito estimulada e me mantém querendo sempre fazer atividade física, e aí que chegamos à parte de gostar do processo. Se você gosta do processo, esse ato de estar sempre colocando uma próxima meta é muito divertido, é tipo um videogame, é extremamente estimulante, mas é uma coisa que também precisa dar uma pausa, a gente precisa aprender a celebrar as nossas conquistas. Eu preciso aprender a olhar para trás e ver tudo que eu consegui. Mas, dando um exemplo aqui prático, eu sempre sonhei em fazer 5 barras, em conseguir fazer 5 barras, aquela que você pega uma barra fixa e se puxa. Não sei se eu tô explicando óbvio, mas enfim. E eu treinei por muitos anos, o meu sonho era fazer essas 5 barras. Só que aí, à medida que eu fui treinando, você vai chegando perto, né? Ai, 3, consegue fazer 3 barras e meia. Aí faz 4 barras, aí quando eu cheguei e já tava fazendo 4 barras com bastante facilidade, eu percebi que eu ia chegar em 5. Então eu pensei, poxa, se eu cheguei em 5, eu consigo fazer 10. Se eu continuar nesse ritmo, eu vou conseguir fazer 10. E aí, quando eu cheguei em 5, eu já nem celebrei as 5 barras, que era uma coisa que eu queria muito. Porque eu já tava tipo, vou conseguir chegar em 10. Vou chegar em 10, que é aonde eu me encontro nesse momento, que agora é o meu grande meta. E eu sei que eu pareço muito um cachorro correndo atrás do próprio rabo, mas eu juro que é divertido. Mas a minha grande meta do momento é conseguir fazer 10 barras. E eu já tô bem próxima. Eu acho que num dia bom, se não tivesse acontecido tudo aquilo que aconteceu no carnaval, e quem escutou o episódio sobre a clínica de reabilitação para pessoas controladoras sabe o que aconteceu, mas enfim, se eu não tivesse praticamente falecido no carnaval e ficado muito doente, eu já provavelmente já estaria muito mais perto. Mas eu tô num momento que eu consigo fazer umas 8 barras, umas sólidas 8 barras. Num dia bom. Enfim, agora tô bem mais fraca, também não sei como é que vai ser. Mas eu estava conseguindo fazer 8 barras, então eu já tô bem próxima de fazer 10 barras. Então, na minha cabeça, eu já tô assim, a próxima meta é fazer barra explosiva, porque o que eu quero realmente fazer é um muscle up, que, enfim, não vou explicar aqui, porque eu não vou saber explicar o que é um movimento da calistenia. Procure, se chama muscle up. É mó legal, pesquisa aí. Mas enfim, meu grande objetivo é fazer esse troço. E aí, para isso, eu preciso conseguir fazer 10 barras. É aquela coisa que eu falei das habilidades intermediárias. Então, para eu conseguir fazer um muscle up, eu preciso fazer 10 barras para conseguir fazer, sei lá, 5 barras explosivas. Então, assim que eu chegar em 10 barras, a minha meta já vai ter virado conseguir fazer 5 barras explosivas, que é um outro tipo de barra. Enfim. Divaguei demais sobre barra e calistenia, mas é porque é um tema que eu gosto muito. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque é a mesma coisa da pedra do Sísifo. Lembra da pedra do Sísifo? Que ele empurra a pedrinha pra cima da montanha, sabendo que ela vai rolar pra baixo? Se você tem prazer no ato de empurrar a pedra, de treinar, de tentar se aprimorar em algo, de tentar conseguir fazer uma parada de mão, esse ato se torna extremamente divertido. Ter uma meta, ter algo pra você alcançar, é prazeroso. Não porque vai ser prazeroso quando você atingir a meta, mas porque o ato de treinar em si é prazeroso. Porque ter algo ali na frente, ter um horizonte que te movimenta, dá sentido para sua vida. Mas quando você odeia o processo, quando cada empurrão da pedra para cima da montanha, e eu tô agora me tocando que talvez alguns de vocês não saibam o que é a analogia da pedra de Sísifo, mas enfim, é só um cara que foi condenado, que na mitologia grega foi condenado a empurrar uma pedra para cima da montanha, sabendo que a pedra ia descer rolando. Mas se, por exemplo, você, ao empurrar a sua pedrinha para cima da montanha, esse ato, o processo em si é extremamente desprazeroso, é extremamente sofrido, vai ser muito chato. Você vai chegar na meta e vai ser péssimo, porque todo o processo foi péssimo. Então, acho que acaba sendo por isso que muitas de nós mulheres odiamos atividade física, porque a gente não treina pelo prazer de treinar. A gente treina, muitas de nós, pelo jeito que a gente foi condicionada socialmente, a gente treina pelo corpo, porque a gente tem que ter uma barriga chapada, a gente tem que ter uma bunda grande, a gente tem que ter um braço sequinho, sei lá. A gente treina pela estética. Então, o ato de treinar, ele se torna muito desprazeroso.
E aí, surpresa, qual que é a questão? Você chega no seu corpo dos sonhos e aí olha que legal, você vai ter que continuar treinando para manter aquele corpo, que é aquela coisa que eu já falei no primeiro episódio sobre corpo, enfim. Então, o prazer de atingir aquele corpo que você sempre sonhou vai durar assim, 30 segundos. E todo o processo vai ter demorado anos. Então, a gente precisa descobrir formas de se divertir no processo. E aí fica a dica: treinar por estética é uma das piores formas de você encontrar diversão no processo. Porque se você treina por estética, você treina pelo resultado final e não pelo processo em si. E aí é por isso que aqui fica a minha dica da gente aprender a treinar por habilidades, por coisas que a gente quer fazer. Ou mais do que isso, treinar pensando na brincadeira. Então, em treinar fazendo coisas que tenham mais cara de brincadeira do que treino em si. Então, por isso que eu gosto muito da calistenia, por isso que eu gosto muito da escalada, por isso que eu gosto muito do patins. Porque eles lembram muito mais coisas que a gente fazia quando a gente era criança do que ficar pegando um peso e ficar levantando peso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E assim, não me leve a mal. Eu diria que hoje, na minha rotina, a maior parte do meu tempo eu faço musculação. Grande parte do meu volume de treino da semana é musculação. Mas é mais porque eu vejo isso como a base para todo o resto. Eu sei que se eu fizer bastante musculação e tiver um corpo bem fortalecido, isso vai me permitir fazer melhor todos os outros esportes que eu gosto. Mas tudo isso para dizer que a gente precisa aprender a desfrutar do processo de empurrar a pedra para cima da montanha. A gente precisa aprender a desfrutar do processo de treinar, de praticar a coisa, de ir atrás da meta pelo simples fato de ir atrás da meta. Não porque a gente só vai ser feliz quando a gente conquistar aquela meta. Simplesmente porque treinar para alguma coisa é mais divertido do que ter que treinar só porque você sente que você precisa treinar porque é saudável treinar. E eu acho que isso vale para muito além da atividade física, porque eu acho que ter metas é muito importante, não porque a gente vai ser mais feliz quando a gente conquistar aquela meta, mas porque metas dão direção, sentido e horizonte para nossa vida. Elas tornam o esforço mais emocionante, o esforço mais divertido. E acima de tudo, essa que eu preciso levar para a vida. A gente precisa começar a se sentir orgulhosa das nossas conquistas. Sim, o prazer da conquista vai durar muito pouco, mas a gente precisa aprender a estender ele um pouco mais, a celebrar as nossas conquistas, a pegar aqueles 10 segundos e sim mandar para todo mundo, e sim ficar lembrando dele de novo e de novo e de novo e ficar se aplaudindo, porque senão qual que é o sentido de ter conquistado a coisa? Então isso é uma coisa que eu quero praticar um pouco mais, que é celebrar as minhas próprias conquistas, para tornar o ato de conquistar a coisa ainda mais prazeroso, mesmo sabendo que não é ele, não é o ato de conquistar a coisa que vai trazer essa realização que eu espero. E aí, um pouco seguindo essa linha de raciocínio e, acima de tudo, voltando um pouco ao tema do episódio passado, a gente chega no sexto aprendizado que eu tive com o esporte, que é: coisas desafiadoras podem ser muito divertidas se a gente simplesmente parar de se cobrar tanto. Eu acho que a gente tem muita resistência a começar coisas novas, a fazer coisas difíceis, porque a gente, eu, odeia ser ruim nas coisas de primeira. O que é muito contraditório, porque se você vai começar uma coisa, você vai ser ruim na coisa. Mas a gente, assim como eu falei antes que a gente é ensinado a não errar, a não ir atrás do erro, a achar que ser bom numa coisa significa não errar, a gente também é meio ensinado a achar que a gente tem que ser bom de primeira, que você tem que ter um dom pra coisa, que você tem que ser bom de primeira. Eu acho que a gente não tenta tantas coisas novas quanto gostaria, não se desafia da forma que gostaria, porque a gente odeia a sensação de ser ruim nas coisas. A gente odeia começar uma coisa e ter que lidar com aquele desconforto de ser ruim. E eu digo a gente, vírgula, eu. Eu sou uma pessoa que, mesmo tendo começado muitos esportes diferentes, eu ainda odeio a sensação de ser ruim nas coisas, mesmo sabendo que ela é parte do processo. Mas eu acho que o esporte me ensinou muito a lidar com esse desconforto de ser ruim. Por mais que eu ainda esteja muito longe de ser uma pessoa que se sente 100% confortável sendo ruim na coisa, eu acho que ao tentar muitos esportes diferentes, eu estou melhor em aprender a lidar com esse desconforto de não ser a melhor de primeira. E eu acho que esse desconforto vem muito mais de como a gente se trata e das expectativas que a gente coloca sobre a gente mesma e do nível de cobrança que a gente tem sobre a gente mesma, do que da gente não tá gostando da atividade em si. Então, quando eu falo que coisas desafiadoras podem ser divertidas se a gente simplesmente parar de se cobrar tanto,
tem muito a ver com a gente parar de injetar sofrimento nas coisas, com a gente parar de se chicotear quando a gente não é bom de primeira. E aí, uma das coisas que mais me ajuda quando eu tô começando uma coisa e eu tô me cobrando muito, eu tô com muitas expectativas, eu tô me exigindo demais e eu tô odiando demais errar, é exercitar o que eu chamo de um olhar de curiosidade e não de julgamento. Porque eu acho que quando a gente tá nesse lugar que a gente tá sendo ruim, que a gente tá errando, que a gente tá fazendo uma coisa difícil e tá percebendo que é difícil e tá percebendo que a gente é ruim, a gente pode entrar nesse buraco da autocobrança de meu Deus do céu, eu sou um ser humano terrível, nossa, que bosta, você é horrível, meu Deus, não acredito que você tá errando isso de novo e de novo e de novo. Ao invés de simplesmente se fazer perguntas, que eu acho que é o melhor jeito da gente melhorar numa coisa. Do tipo, nossa, por que eu tô errando justamente nesse movimento? O que será que é uma coisa que eu não tô fazendo? Nossa, que curioso! Eu vejo que desse lado eu sou muito mais fraca do que daquele lado. É você poder ter um olhar de curiosidade sobre você mesma. É quase como se, no processo de fazer a coisa difícil, você se olhasse de fora. Vou dar um exemplo disso na prática, de como eu vivi a diferença entre curiosidade e julgamento, e como a gente se fazer perguntas e exercitar esse olhar de curiosidade é muito mais eficiente para a gente evoluir, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer, do que a gente ficar se chicoteando e se julgando. E eu tô percebendo que isso aqui talvez seja uma repetição do episódio anterior, mas eu acho que a gente aprende através da repetição. Então vamos continuar nessa lógica. Vamos lá, vou dar esse exemplo. Meu namorado começou a treinar parada de mão muito depois de mim. Eu comecei a treinar parada de mão já faz assim, seriamente faz uns 4 anos. Ele começou no começo do ano passado, então em 2025 ele realmente pegou para treinar a parada de mão sério. E nesse meio do caminho, ele evoluiu muito mais rápido que eu. O que obviamente que é esperado, porque homens costumam ter muito mais força nos membros superiores, ele é uma pessoa que já treina e já faz calistenia, então para ele esses movimentos são muito mais fáceis. Eu imaginei que ele ia pegar muito mais fácil, mas também a evolução foi tão diferente, porque assim, eu treino há 4 anos, ele treinou há 1 ano e pouquinho. E ele já tá num ponto que ele consegue segurar muito tempo a parada de mão e ele já tá treinando fazer um negócio que a gente chama de HSPU, que é Handstand Push-Up, que é você fazer literalmente uma flexão na parada de mão, que é muito legal. Então ele evoluiu muito, muito rápido. E eu acho que muito disso, além de, enfim, diferenças fisiológicas, ele ter mais forças no membro superior e eu ter mais forças no meu membro inferior, e, enfim, ele ter mais prática e mais anos de treino de calistenia do que eu acho que isso também tem muito a ver com como cada um de nós encara o treino. Porque eu, e essa parte de mim eu não me orgulho, eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito reclamona. Eu sou muito chata. Eu falo que eu amo treinar, mas durante o treino não parece, porque eu reclamo pra caramba. Eu fico xingando, e eu ainda sou aquela pessoa extremamente perfeccionista que quando não acerta de primeira, fica assim, bufando e fica, ai, não acredito, tá tudo errado, tá tudo dando errado. Ai, eu sou péssima. Ai, eu não sirvo pra nada. Sim, esse é meu traço mais tóxico, eu odeio. Mas o Vitor, ele é um cientista. E não só ele é um cientista de profissão, como ele é um cientista de natureza. Ele é uma pessoa extremamente curiosa. E eu percebo quanto isso facilitou o processo dele. Porque ele é uma pessoa que, obviamente, ele pode se julgar e tal, mas ele é extremamente curioso. No sentido de que ele tá sempre se fazendo perguntas. Então, ele tá sempre se perguntando, nossa, e se eu testar em vez de com as mãos mais fechadas, as mãos mais abertas? E se eu testar em vez de respirar pela barriga, eu respirar pelo pulmão? Nossa, eu tô percebendo que eu tô fazendo muito mais força com esse ombro. Será que tem algum exercício que eu preciso fortalecer? E enquanto ele tá fazendo tudo isso e testando várias hipóteses, e testando vários jeitos e aprimorando e se observando de um olhar de não julgamento, mas de curiosidade para se entender melhor e a partir daí melhorar, eu tô naquela coisa de ficar chutando o chão e falar assim: nossa, Micaela, você é uma péssima. Você não evolui pra nada. Você faz as coisas e mesmo fazendo tudo certinho, você não evolui. Você é um cocô de ser humano. Faça melhor. E aí eu continuo fazendo a mesma coisa, porque eu acho que eu simplesmente preciso treinar mais e fazer mais e me esforçar mais, que é bem o papo do episódio passado. Então, como vocês podem ver, eu sou um ser humano horrível comigo mesma, mas eu tô tentando melhorar. Mas eu acho que quando a gente começa a exercitar esse olhar de curiosidade, de se fazer perguntas, da gente começar a se investigar quase como um cientista, o processo fica muito mais leve, muito mais interessante e também muito mais produtivo. Então eu acho que esse item, ele meio que junta
tudo que eu venho falando nesse episódio inteiro, que é pra gente conseguir fazer coisas desafiadoras, a gente primeiro precisa, se acostumar com cair e esperar que quando a gente ficar bom na coisa, a gente vai cair tanto, que o ato de cair vai se tornar insignificante. A gente precisa entender que o processo em si vai demorar muito, então quanto menos a gente se cobrar, melhor. E para que a gente consiga fazer muitas vezes isso, a gente precisa reduzir a nossa cobrança com relação a o que conta como um treino ou o que conta como uma tentativa válida. E a gente precisa conseguir desfrutar do processo e, acima de tudo, celebrar pequenas conquistas do processo. Eu acho que esse grande resumo me fez perceber que talvez esse episódio seja uma grande palestra motivacional, extremamente coach, mas tudo bem, eu não me arrependo porque, enfim, novamente, eu acho esse episódio importante e eu espero que esteja ajudando vocês de alguma forma. Mas eu acho que pra gente desfrutar do processo, a gente precisa simplesmente parar de se cobrar tanto com relação ao resultado do processo e com relação à nossa evolução. Até porque quando a gente não tá se comparando e a gente começa a olhar para o que de fato a gente tá fazendo e como a gente tá evoluindo, acaba sendo muito satisfatório, porque uma coisa que eu aprendi com o esporte, uma coisa que o esporte me ensinou, é que não importa o quão ruim você seja, o quão desajeitada, desjeitosa você seja no esporte ou na coisa que você tá tentando fazer. Se você fizer um pouquinho, constância gentil, mas assim, um tiquinho, sempre que der, assim, diariamente mais ou menos, uma garantia absoluta que eu te dou é que você vai melhorar. Assim, obviamente que garantias absolutas, a única que a gente tem é a morte. Mas, assim, uma garantia quase absoluta que eu te dou é que você vai melhorar. E ver isso é muito prazeroso. Mas se a gente tá comparando nosso progresso com o progresso de fulaninha, a gente não vai ver essa melhora. A gente não vai ver o nosso 1%, porque a gente vai ver o 10% dela. Assim como eu não percebo tudo que eu melhorei na minha parada de mão, porque eu estou olhando o 100% do Vitor, que já tá fazendo, sei lá, 1000 coisas e assistindo programas de televisão de cabeça pra baixo. O mundo é muito injusto com as mulheres, sinceramente, mas enfim. E aí, acho que ainda seguindo essa lógica desse 6º item, a gente chega no 7º, e no que eu chamo de dica bônus, no 7º aprendizado, que é um aprendizado bônus, que se liga muito com isso, que é tudo fica 100% mais prazeroso e mais legal quando a gente leva o nosso eu criança em consideração. E talvez isso seja uma grande obviedade, até porque tá se falando cada vez mais sobre a gente resgatar o nosso eu criança, a nossa criança interior, cuidar da nossa criança interior, mas eu quero reforçar aqui porque eu acho que é uma das coisas que mais mudou a minha vida. Então, eu já falei isso bastante ao longo desse episódio, mas eu vou reforçar aqui para poder condensar tudo num item só. Então, minha relação com o esporte mudou drasticamente, mudou profundamente quando eu comecei a levar o meu eu criança em consideração. Quando eu resgatei o que o meu eu criança, a pequena Micaelinha, gostava de fazer quando ela era criança. Então, eu fui atrás de pular corda, de patinar, de andar de skate, de escalar. E a partir daí, a partir dessa ideia de brincadeira e não de exercício, eu fui mudando a minha relação com o esporte. Eu comecei a me divertir e comecei a encarar tudo como uma grande brincadeira. Que eu acho que é isso a relação mais valiosa que eu fui capaz de cultivar com o esporte, que hoje eu levo pro esporte e que eu tento aplicar na vida. Que é essa ideia de brincadeira. É sobre levar o esporte e o exercício e talvez tudo na vida como uma grande brincadeira. Então, eu acho que para qualquer coisa que a gente tá fazendo na vida, é muito importante a gente se perguntar o que meu eu criança ia querer? O que a Micaelinha criança ia gostar? E eu acho que isso vai permitir com que a gente torne tudo que a gente tá fazendo um pouco mais mágico, um pouco mais fantasioso e um pouco mais divertido. Então, por exemplo, quando eu vou treinar, eu gosto muito de injetar um pouco mais de fantasia no que eu faço. Eu gosto muito mais de brincar. De, mesmo que seja um treino de musculação, transformar tudo numa grande brincadeira de faz de conta. Então, eu, por exemplo, e talvez isso seja extremamente infantil, mas eu sinceramente não ligo, adoro imaginar que quando eu tô fazendo, sei lá, um treino pesado de musculação, eu sou uma guerreira ou uma espiã secreta que tá treinando para uma grande missão. Então, sabe aquelas cenas que sempre são uma cena com uma montagem, com uma música muito legal, que é a protagonista treinando e fazendo vários exercícios e primeiro sendo ruim, e aí depois ela vai melhorando e ela vai ficando cada vez mais forte e ela se prepara pra lutar na grande batalha? Então, eu gosto de, quando eu tô treinando musculação, colocar uma música muito épica e imaginar que eu sou essa grande guerreira treinando para essa grande batalha. Então tá vendo que quando a gente começa a brincar,
quase como se a gente começasse a agir como o nosso eu interior, ou mais do que isso, não é sobre a gente agir que nem uma criança, mas a gente deixar o nosso eu criança, a Micaelinha criança, tomar um pouco as rédeas, não se levar tanto a sério, o negócio fica muito mais divertido. Assim, por que não brincar? Por que não fazer uma coisa que eu amo, por exemplo, pegar a trilha sonora de Senhor dos Anéis e treinar com a trilha sonora de Senhor dos Anéis? É muito legal, é muito mais legal. Então, por exemplo, quando eu machuquei a minha coluna, não foi nenhum machucado grave, mas eu tive que recomeçar muitas coisas, tive que fazer muita fisioterapia, e eu achava a fisioterapia muito chata, e eu achava o recomeçar muito frustrante. Então, o que eu fazia eu pegava a trilha sonora de Mulan, especificamente a música Homem Ser, aquela música do Homem Ser, seremos rápidos como o vento, você sabe, espero que vocês saibam que música eu estou falando, senão não podemos ser amigas. Mas é aquela música daquela montagem que a Mulan começa muito fraca e depois ela vai treinando e ela finalmente fica muito forte e ela se prepara pra derrotar os Hunos. Essa montagem. E aí eu colocava essa parte, colocava essa música e me sentia tal qual a Mulan treinando para derrotar os Hunos. E isso me mantinha estimulada e animada durante o treino. Então, eu acho que o que eu quero dizer com tudo isso é simplesmente deixa o seu eu criança te levar pra brincar. Deixa o seu eu criança um pouco livre, tira ele lá do fundo da caixinha que você deixou ele e deixa ele brincar um pouco, deixa ele fazer um pouco de bagunça, deixa ele deixar a sua vida um pouco mais encantada, um pouco mais recheada de fantasia e de música e de brincadeiras e de estrelinha e de plantar bananeira. Deixa o seu eu criança encher a sua vida de um pouco mais de vida. Porque eu acho que é muito fácil a gente entrar nessa lógica de faz meta, bate meta, faz meta, bate meta, treina porque é importante treinar, porque a gente precisa ganhar massa muscular e porque precisa fazer cardio, porque cardio é importante, então treinar. E deixa o seu eu criança te levar pra brincar. Vai brincar. Vai brincar. Pega um patins, põe o patins no pé. Pega o skate, põe o skate no pé. Vai pular corda, vai pular amarelinha, vai brincar de pega-pega com você mesmo. Vai no parque correr, finge que você tá brincando de pega-pega com alguém imaginário. Que você tá fugindo, ou que você é o pegador. Sei lá, eu acho que dá pra gente brincar tanto mais na vida, e eu acho que a gente simplesmente não se permite. Então eu percebo que toda vez que eu tô um pouco perdida, um pouco cinza, o que sempre me ajuda é me perguntar o que a Micaela criança faria? O que a Micaela criança gostaria? E eu acho que isso vale nas pequenas e nas grandes coisas. Mas nas pequenas coisas é mais fácil. Então, até no sentido da gente ser mais gentil com a gente mesma, da gente lembrar que toda vez que a gente é babaca e escroto com a gente mesma, a gente tá sendo escroto com a nossa eu criança. Então, quando a gente lembra dela, eu acho que a gente consegue ser muito mais gentil com a gente mesmo. E, novamente, deixa o seu eu criança te levar pra brincar. E é isso que eu tinha pra vocês hoje. Gostaram? Não sei. Tô meio insegura com esse episódio. Tô achando que ele ficou muito... Primeiro que muito repetitivo, mas eu acho que todos os meus episódios são repetitivos. Mas eu preciso me lembrar que é através da repetição que a gente fica bom nas coisas. Então, fica aí a dica. E talvez ele tenha ficado muito com cara de palestra motivacional. Mas eu espero que tenha ajudado pelo menos um pouquinho vocês, tenha entusiasmado um pouco vocês a brincar um pouco no exercício, a brincar um pouco no esporte, a cair mais, a errar mais, a ser mais gentil com você mesma, a respeitar o tempo do processo, a talvez diminuir o que você considera como exercício, ou o que você considera como uma coisa feita, a atividade feita na hora de fazer a coisa, enfim. Eu espero que simplesmente tenha ajudado. E se ajudou, me conta, que eu quero saber, eu realmente quero saber, até para saber se eu estou sendo repetitiva ou se de fato isso está ajudando vocês. E se você escutou esse episódio até aqui, você é uma pessoa maravilhosa, eu já te amo, muito obrigado, e eu gostaria que você comentasse com o emoji de patins. Só pra marcar o esporte que eu mais mencionei nesse episódio. Mas se você quiser também deixar um emoji do seu esporte, ou me contar qual que é o seu esporte, qual que é o seu esporte da vida, o que você faz e você ama, eu quero muito saber, eu quero conhecer outros esportes, eu quero saber o que vocês gostam, quais esportes, quais exercícios vocês gostam, então, por favor, me contam nos comentários. E aí, pra finalizar, eu gostaria muito de ter uma tradição com vocês aqui no podcast. Algo que eu fizesse toda semana pra gente marcar esse momento. É um momento pra gente dividir, pra gente quebrar um pouco do papo cabeça e falar uma coisa mais descontraída. Mas eu ainda não sei exatamente o que vai ser. Eu, aqui hoje, queria fazer um teste e falar duas coisas que eu pensei em fazer. E aí vocês me falam se é legal,
se é uma ideia divertida ou se é um flop absoluto e para melhor eu pensar em alguma outra coisa. Então, o que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei é a seguinte: vocês lá no Instagram, @comida sem regras, se você não me segue, sempre me pedem muito recomendações de músicas latino-americanas. Eu não me acho uma pessoa que tem uma grande repertório de músicas, mas pelo visto vocês gostam das músicas que eu indico. Então eu achei que seria muito legal, até pra gente ter mais contato com a cultura latino-americana, pra gente se integrar um pouco mais como continente latino-americano, eu achei que seria muito legal eu indicar algum artista ou uma música latino-americana a cada episódio, a música do episódio. Alguma coisa pra aumentar o nosso repertório pra gente conhecer coisas diferentes. Então, pra essa semana, a música da semana e o artista da semana talvez seja um pouco repetitivo, porque eu já falei dele no episódio passado. Mas não tinha como ser outra música. A música dessa semana e o artista que eu queria apresentar pra vocês é o Jorge Drexler, que é um artista uruguaio, que é um dos meus artistas cantores favoritos, e a música é Movimiento, que, enfim, tem tudo a ver com esse episódio de hoje. Então eu preciso que vocês escutem. Então, repetindo, Jorge Drexler, a música é Movimiento. Então, movimento em espanhol, movimento. Essa é a música da semana. E a outra coisa, a outra tradição que eu queria começar com vocês é contar a minha microaventura favorita da semana. Pra quem não sabe, microaventura é um treco que eu inventei, que é um pequeno momento no qual eu tento injetar, colocar um pouco mais de fantasia, um pouco mais de diversão no meu dia a dia. É uma pequena ação para deixar o meu dia a dia um pouco mais mágico, um pouco mais cheio de brilho. Então são coisas muito simples, por exemplo, um dia buscar 10 florzinhas, fazer um buquê de flores, outro dia fotografar só coisas da cor amarela. Então são pequenas coisas mais lúdicas. É quase como se fosse o momento em que eu deixo o meu eu criança me levar para brincar. E eu já gravei um episódio inteiro falando mais sobre microaventuras, explicando e dando exemplos, mas é lá no podcast da Yasmin, do Errando em Público. E se vocês quiserem que eu grave um episódio pra cá, para este podcast, falando das microaventuras, explicando um pouco mais o que elas são, de uma forma um pouco mais aprofundada e como eu criei elas, me conta nos comentários que aí eu posso fazer um episódio direcionado só sobre microaventuras. Mas eu queria começar a tradição de compartilhar com vocês qual que foi a minha microaventura favorita da semana. Aí vai que inspira vocês a fazerem a microaventura de vocês. Então, a minha microaventura da semana foi a seguinte. Eu, quarta-feira, fui visitar meu irmão, que se mudou de casa, e aí ele tava na casa dele, só que ele tava numa ruazinha, naquelas vielas, que são vielas de pedestre, com a minha sobrinha. E aí ele tava lá brincando com ela, fui visitar ele, e a gente ficou lá, correndo, corri pra caramba, inclusive o meu treino do dia foi correr atrás da minha sobrinha, que, nossa, deu uma canseira ficar subindo, descendo escada, correndo, que nem uma doida. E a gente pintou. Meu irmão tinha um pouco de tinta acrílica, ou tinta guache, não sei qual que era, e a gente ficou pintando no meio da rua. E foi muito legal. Foi, assim, o melhor momento da minha semana. Ficar lá sentada com a minha sobrinha, com ele, conversando, pintando, correndo e me sentindo uma criança de novo. Foi realmente muito mágico, muito especial. Essa foi a minha microaventura. Já falei a minha música da semana. E é isso. Eu espero que vocês tenham um bom resto de semana. Eu vejo vocês na semana que vem para mais um surto maluco da minha cabeça. Muito obrigado novamente por escutarem até aqui. E é isso. Beijinhos e tchau!